Olá, somos Isabela e Júlia, acadêmicas de medicina no Centro Universitário Uninassal de Cacoal, Rondônia, e juntamente com os orientadores Ângela e André, estamos aqui para falar um pouco sobre o resumo o uso de inibidores da SGLT2 como potencial tratamento farmacológico para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, deixando claro que não há conflitos de interesse com relação às medicações apresentadas. Hoje nós vamos abordar um pouco sobre a introdução e os objetivos do nosso trabalho, a metodologia que nós usamos, os resultados obtidos e a discussão e as considerações finais. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa, causada por uma desordem miocárdica estrutural ou funcional, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas e tissulares. A insuficiência cardíaca ela pode ser classificada de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, sendo preservada quando maior que 50%, sendo intermediária de 40% a 49% e reduzida menor que 40%. Segundo os dados do SUS, houve 3.085.359 hospitalizações por insuficiência cardíaca de 2008 a 2019, sendo essa uma patologia considerada a principal causa de hospitalizações pelo SUS. A diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2021 e a diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda de 2018 recomendam o uso de diuréticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, inibidores do receptor de angiotensina e neprilisina e antagonistas dos receptores mineralocorticoides para o tratamento convencional da insuficiência cardíaca. Embora eficaz, o tratamento convencional para ICFR, eles ainda não têm os índices de internações que são almejados pelo Sistema Único de Saúde. Por isso, estão sendo estudados uma nova classe farmacológica para adicionar ao tratamento da ICFR. São os inibidores do cotransportador de sódio de glicose, os ISGLT2. Eles inibem a absorção de glicose no túbulo contorcido proximal do néfron e reduzindo os níveis glicêmicos através da glicosúria. Inicialmente, eles foram usados para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2, mas pesquisas recentes sobre a empaglifosina indicam que em pacientes que sofrem de DM2 e apresentam alto risco cardiovascular ou já possuem uma doença pré-existente, como a insuficiência cardíaca, experimentaram uma diminuição nos efeitos adversos cardiovasculares, com ou sem diabetes mellitus tipo 2. Em relação ao mecanismo de ação, é fato que os rins eles desempenham um importante papel na homeostase da glicose por meio da sua reabsorção ou da sua excreção. Para isso, o túbulo contorcido proximal ele contém 3 proteínas na sua parte inicial, que são as enzimas SGLT1, SGLT2 na membrana apical e a GLUT2 na membrana basolateral. Os SGLT2 eles são as principais proteínas de absorção de glicose. Então, os inibidores da SGLT2 buscam inibir a sua função e aumentar a glicosúria para reduzir os níveis glicêmicos e diminuir o peso corporal. Além disso, eles reduzem a produção de citocinas inflamatórias e da gordura epicárdica, favorecendo a contratilidade cardíaca e a redução da fibrose miocárdica. Ele diminui também a hemoglobina glicada e este fator, em conjunto com a redução do ácido úrico pela urina, ajudam a reduzir a aterosclerose e favorece menor lesão endotelial. Em relação à pressão arterial sistólica, há uma redução média de 3 a 5 milímetros de mercúrio, que reflete na redução da pós-carga e melhora da função endotelial. Em conjunto, há também a melhora da tensão parietal do ventrículo esquerdo, secundária à diminuição da pré-carga, pelo efeito natriurético. Esse efeito gera um mecanismo de feedback para a arteríola aferente, causando vasoconstrição e diminuindo a hiperfiltração glomerular. Por último, a redução do volume plasmático ajuda a reduzir o esforço e, consequentemente, o estresse miocárdico e o risco de arritmias. Sendo assim, esse conjunto de mecanismos de ação dos inibidores da SGLT2 favorece a nefro e cardioproteção. Com relação aos objetivos do nosso trabalho, nosso objetivo geral foi evidenciar os efeitos dos ISGLT2 no tratamento da ICFR, tendo como objetivos específicos o mecanismo de ação, os benefícios do uso e o perfil de segurança dessa medicação no tratamento da insuficiência cardíaca.
A nossa metodologia foi uma revisão integrativa de literatura através da estratégia PICO, pela busca de dados na Biblioteca Virtual de Saúde e o PubMed. Os operadores booleanos que nós usamos foram heart failure and dapagliflozin and empagliflozin and effect. Os anos de publicação variaram entre 2013 a 2023 e tivemos como critérios de inclusão artigos originais em português e inglês, artigos disponíveis na íntegra e de acesso aberto, ensaios clínicos randomizados e meta-análises. E os critérios de não inclusão são artigos de opinião, artigos de reflexão, análise em congressos, editoriais, artigos duplicados e artigos que não abordavam diretamente o tema ou não incluíam a amostra que a gente buscava, pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Essa foi a nossa estratégia PICO, sendo o P de população, pacientes com insuficiência cardíaca, o I de intervenção, o uso dos inibidores da SGLT2, o C de comparação, o uso do tratamento convencional e o O de objetivos, a morbimortalidade, internações, efeitos adversos e qualidade de vida. Os nossos resultados estão representados por esse fluxograma através do Prisma 2020. Na identificação, pelos bancos de dados utilizados, nós obtivemos 393 resultados e mais 3 resultados de artigos identificados por pesquisa manual. Foram excluídos 277 nessa primeira pesquisa. Já na nossa triagem, nós tivemos título e resumo analisados, 119 artigos selecionados, excluídos 63. Foram incluídos para avaliação por resumo 56 artigos e excluídos os duplicados, que foram 6. As referências não duplicadas foram 50 e excluímos 30 por não compatibilidade. Foram analisados, então, 20 artigos completos e excluídos 11 artigos que não entraram nos nossos critérios de inclusão, sobrando para nós um estudo de 9 artigos. Nosso estudo buscou analisar 4 parâmetros: a redução das hospitalizações, a redução da mortalidade, os efeitos adversos e o comparativo da efetividade da EMPA e da dapagliflozina. Desses estudos selecionados, 3 evidenciaram uma redução das hospitalizações e morte cardiovascular ou morte por todas as causas associada à insuficiência cardíaca. Nós temos inclusive um artigo que demonstra uma redução de 13% na morte por todas as causas e 26% no risco de morte cardiovascular. Com relação à dapagliflozina, 2 estudos evidenciaram uma redução da mortalidade significativa pelo uso em comparação ao grupo placebo. Já em relação ao uso da empagliflozina versus a redução de suas hospitalizações, 2 estudos destacaram a redução de internações por insuficiência cardíaca com o uso da empagliflozina, reduzindo ainda a pressão arterial sistólica e a hipercalemia. E, de acordo com os efeitos demonstrados em 3 estudos, há um risco aumentado para cetoacidose diabética, infecções genitais e TUS. Porém, ambos estudos destacaram que houve uma redução do risco de hipoglicemia grave e lesão renal aguda com o uso desses medicamentos em pacientes com insuficiência cardíaca. A seleção dos nossos 9 artigos estão destacadas na tabela 1, em que a gente ordenou por autor e ano de publicação, o título do artigo, o tipo de estudo e os resultados. Deixamos aqui para título de conhecimento, caso alguém tenha vontade de se aprofundar um pouco mais nos estudos em que nós utilizamos. Nesse estudo, então, é possível analisar os efeitos da empagliflozina e dapagliflozina como quinta droga no esquema terapêutico da ICFER. Apesar de serem estudos recentes, essas medicações já demonstram benefício associado à redução de internações e morte em pacientes com ICFER, além dos efeitos nefroprotetores e hipoglicêmicos. Contudo, é necessário enfatizar a importância da pesquisa continuada para uma compreensão mais profunda dos benefícios e riscos associados a esses medicamentos, visando assegurar uma abordagem eficaz e segura no manejo dessa cardiopatia. As nossas referências utilizadas para a construção da tabela. Deixamos aqui os nossos agradecimentos aos nossos orientadores que fizeram com que esse trabalho fosse possível e acataram a nossa ideia, ao Congresso e à banca avaliadora que nos deu essa oportunidade para
demonstrar um pouco mais sobre o nosso estudo. Nosso contato para quaisquer dúvidas posteriores e o nosso muito obrigada.